Olá, bem-vindos ao Biologia Ilustrada. Eu sou o professor Lucas e hoje vamos falar de cadeia e teia alimentar. A cadeia alimentar representa as relações alimentares dos seres vivos de uma maneira linear. Já a teia alimentar são várias cadeias alimentares interligadas. Ou seja, os seres vivos estão interrelacionados na função alimentar. As relações alimentares dos seres vivos possuem três categorias: produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são os organismos que produzem energia a partir de fotossíntese ou quimiossíntese. Eles captam moléculas inorgânicas e transformam em moléculas orgânicas ricas em energia que seguem rumo à cadeia alimentar. Os consumidores são os organismos que não produzem seu composto orgânico, mas eles se alimentam de outros seres vivos, ou seja, eles pegam a energia de um outro ser vivo. Os decompositores são os organismos que reciclam a matéria orgânica. Eles fazem a decomposição e devolvem os nutrientes para que estejam disponíveis novamente para um novo ciclo. Os produtores são os autótrofos. Os autótrofos são todos os organismos que produzem seu composto orgânico. São eles seres vivos que fazem fotossíntese e quimiossíntese. A fotossíntese é a síntese de compostos orgânicos a partir da luz, da energia que vem da luz. A quimiossíntese não depende de luz para fabricar seu composto orgânico. Exemplo: bactérias, quimiosintetizantes e as árcheas. Vamos pegar o exemplo de uma árvore. Ela capta a luz solar através dos cloroplastos e em suas folhas ela absorve o CO2, que é a sua fonte de carbono, liberando o oxigênio e absorvendo água e minerais. Com o resultado da fotossíntese, ela produz um composto orgânico, que, por exemplo, pode ser o monossacarídeo, a glicose. A glicose é um tipo de açúcar, uma molécula rica em energia que, em última instância, vem do Sol. Vamos agora para os consumidores. Os consumidores são os heterótrofos, são todos aqueles organismos que não conseguem fabricar seu próprio composto orgânico. Eles são classificados em herbívoros, que têm uma dieta restrita aos vegetais, carnívoros, que se alimentam de outros animais, e onívoros, organismos que se alimentam de animais e vegetais. O consumidor é dividido em níveis: nível primário, secundário, terciário e assim por diante. O consumidor, ele é primário quando ele é herbívoro. O consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor. O consumidor secundário é aquele que se alimenta do primário. O consumidor terciário é o que se alimenta do secundário. E assim por diante. Os decompositores são formados por fungos e bactérias. Os decompositores estão distribuídos ao longo de toda a cadeia alimentar. Por exemplo, se uma planta cai um de seus galhos, ou se uma árvore é derrubada, ou se até mesmo uma folha cai no chão, toda essa matéria orgânica ela é decomposta. Mas se tu pegar um ser vivo topo de cadeia, por exemplo um tubarão, um leão, ou até mesmo os seres humanos, as bactérias e fungos também vão fazer a decomposição e a reciclagem dessa matéria orgânica. Ou seja, a classe dos decompositores estão atuando em todos os níveis tróficos. Para fins didáticos, vamos ilustrar agora um exemplo de cadeia alimentar. Lembrando que isso é uma representação linear das relações alimentares entre os seres vivos. É uma forma resumida e simplificada do que acontece na natureza, pois na natureza a dinâmica é maior e por muitas vezes não seguem um padrão linear, e sim um padrão mais complexo, como em uma teia alimentar.
Tudo começa pelo produtor. O produtor sempre estará no primeiro nível trófico, onde a energia luminosa é transformada em moléculas energéticas. A energia do produtor será passada adiante para o segundo nível trófico. Portanto, o consumidor primário estará no segundo nível trófico. Vem uma ave e come o gafanhoto. A energia está vindo do segundo nível trófico para o terceiro nível trófico. Comeu o consumidor primário, portanto é o consumidor secundário e logo estará no terceiro nível trófico. Chega uma cobra, ela vem e come a ave. Se ela consumiu o consumidor secundário, essa cobra é o consumidor terciário e ela está, portanto, no quarto nível trófico. Vem uma águia e ela come a cobra. Se ela consumiu o consumidor terciário, essa águia é o consumidor quaternário e, portanto, ela está no quinto nível trófico. O interessante que temos nessa cadeia, aliás, em todas as cadeias, todos os organismos estão sendo indicados para os decompositores. E nós não colocamos em que nível trófico eles estão. Por quê? Porque literalmente eles estão atuando em toda a cadeia alimentar. Já no ambiente aquático, os produtores serão bactérias e algas fotossintetizantes. São eles responsáveis pelos processos de fotossíntese. Chamaremos organismos que fazem fotossíntese nos oceanos de fitoplânctons. Os fitoplânctons estarão no primeiro nível trófico. Serão os produtores do oceano. Os que se alimentam dos fitoplânctons são os zooplânctons, que por sua vez estão no segundo nível trófico como consumidor primário. E o peixe que come o zooplâncton está no terceiro nível trófico, é um consumidor secundário e assim por diante na cadeia alimentar. Em resumo, temos os seres autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são os autônomos, eles conseguem produzir seu próprio alimento. Por isso são chamados de produtores, podendo ser fotossintetizantes, tipo as plantas, ou quimiosintetizantes. Por outro lado, os heterótrofos são os organismos que não produzem seu próprio alimento. Podem ser consumidores, os seres que se alimentam de outros organismos ou decompositores, aqueles que degradam a matéria orgânica. Temos então uma cadeia alimentar, quando um organismo é alimento de um outro ser vivo, havendo transferência de energia e matéria unidirecionais. Cada organismo ocupa um nível trófico diferente. Nível trófico é o nível que o organismo ocupa na cadeia alimentar, indicando o nível de nutrição do mesmo. Assim acontece o ciclo de nutrientes. Por exemplo, o gafanhoto representa o consumidor primário, que se alimenta do produtor, e ocupa o segundo nível trófico. Esses animais também podem ser chamados de herbívoros. O sapo, um animal que se alimenta de um outro animal, ou seja, um carnívoro, e é um consumidor secundário, ocupando o terceiro nível trófico da cadeia. Por fim, a serpente que ocupa o quarto nível trófico dessa cadeia também é carnívora, sendo então uma consumidora terciária. No final da cadeia, todos os organismos serão decompostos pelos decompositores, e a matéria inorgânica produzida por eles é reabsorvida pelos produtores. O conjunto de cadeias alimentares é chamado de teia alimentar. Isso faz com que o mesmo indivíduo possa ocupar mais de um nível trófico. A energia solar é a principal fonte inicial de energia em um sistema alimentar. Transformada em energia química pelos organismos fotossintetizantes, essa energia química fica armazenada na matéria orgânica. Quando a energia está em um nível trófico, ela é perdida para o ambiente pelas atividades metabólicas de tudo que o organismo faz, até mesmo respirar. Se esse organismo é ingerido por outro, apenas parte da energia é passada para o nível trófico seguinte. A energia disponível na cadeia diminui à medida que é transferida. Por isso dizemos que o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, nele não há o reaproveitamento da energia liberada, diferente da matéria que retorna aos produtores.
Obrigado por assistir, se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.